Oi, eu sou a Bruna, a mãe do R da Isis, e esse é o Mater, um podcast que foi criado para ser um lugar de troca e acolhimento. Oi, hoje eu tô aqui com o Gilberto, que é o pai do Lucas e do Francisco. Muito obrigada, Gilberto. Eu que agradeço. Tô muito feliz que você veio. Eu amo, gente, ter pai aqui também, né? Que é muito bom a gente falar sobre esse assunto e ter pais que se interessam e que participam. Sim. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, um prazer contar um pouquinho dessa minha jornada aí, né? Pai de dois. Pai de dois, 17 anos já nessa aventura. Então vamos começar assim, bem no início. Primeiro, antes, você pensava em ser pai? Você sonhava com a paternidade? Como que era isso assim na sua cabeça? Sim, pensava. Sempre foi algo que eu pensei, sempre gostei muito de criança. Só que assim, os dois vieram de forma totalmente inesperada, no susto. Você era muito jovem, né? Era. Quando você foi pai a primeira vez. Quando o Lucas nasceu, eu tinha 19 ainda. Não tinha completado os 20 anos. E aí, assim, um baque, porque tava naquela ali de comprar o primeiro carro. E aí eu lembro que eu tava olhando, 2 dias antes eu tava procurando no Classificados um carro, e daí a pouco eu tô procurando um carrinho de bebê. Comprou um carro, só não foi o carro que esperava. Não foi o que eu queria, mas foi um carro. Mas depois eu consegui comprar o carro também. Não foi um empecilho. Foi necessário também, né? Foi, importante. E você e a Flávia conversavam isso sobre, tipo assim, um dia a gente vai ter filho, tem esse sonho assim de construir uma família, tananã, vocês já estavam namorando? Sim, a gente já estava junto há 3 anos e pouquinho. Sempre falava de filhos, inclusive a princípio o nosso sonho era ter uma menina, já tinha até nome, vai chamar Bianca. E aí a Bianca veio o cabeção do Lucas. Então você já pensava sobre isso. E você tinha assim na sua cabeça a diferença entre ter um filho e ser pai? Tipo, eu tenho um sonho de ter um filho. Quase todo homem tem esse sonho. Sim. Mas tem um sonho de ser pai. Tem uma diferença, né? Você imagina, você idealiza ali a ideia de ter um filho, mas ser pai é diferente. Isso. Então, tipo assim, para as pessoas acham às vezes assim, como assim? Não tô entendendo essa pergunta. Porque assim, muitas vezes quando a gente imagina, a maioria dos casais que a gente troca ideia, né, tá ali pensando no primeiro filho, eles imaginam só o lado bom, tranquilo, né, da paternidade, da maternidade também. E assim, não é só isso, né, o convívio, enfim, os desafios ali em cada fase, né, desde o nascimento, é tudo muito novo. No nosso caso, o primeiro, nossa, assim, é um susto, enfim, até você ir se adaptando, acostumando com a ideia. Mas o ser pai que é o grande desafio, né? Ter um filho é lindo, né? Mas essa consciência veio só depois? Com certeza. Inclusive, bem depois dele já ter nascido, assim. No primeiro momento, logo que a gente descobriu que a Flávia estava grávida, eu fiquei muito feliz, ela apavorada e eu feliz. Ela até me xingou na hora, assim, ela chorando, desesperada, e eu lá rindo, feliz. Mas aí, assim, depois, né, por questão de maturidade mesmo, né, a gente acaba errando em tanta coisa. Às vezes, assim, eu priorizava convívio com amigos, ou, né, nem sei se eram amigos, na verdade, e deixava de estar com ele ali, enfim, somente nessa fase inicial dele ali, até uns 3, 4 anos, assim. Eu tinha muito essa cabeça, assim, sabe? Não entendia de fato ali que ele precisava de mim, né? É formação de caráter, passar para ele os meus valores, meus princípios. Não que eu fui um pai ausente, mas a gente acaba, sabe? E, assim, tem dois pontos nisso. Pra Flávia, como mãe, né? Porque a gente sempre fala que o apoio do pai, de ter alguém ali do seu lado e tal, nas dificuldades da rotina mesmo, rotineira, de trocar uma fralda, de amamentar, de dar uma mamadeira, da rotina ali do dia a dia. E a gente já se sente muito sozinha. A maternidade, ela é muito, muito solitária. Nossa, a galera tem que parar de glamorizar isso aí, não, né? Ser da mãe forma que faz. É uma coisa maravilhosa. Eu acho assim, nossa, a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mas o ponto principal, assim, que eu sempre pontuo, assim, eu sempre falo sobre isso, dessa questão da solidão, sabe? Eu acho muito, muito solitário. Sim. E
tem uma questão hormonal também, além, né, enfim. Então, vem ali aquela queda hormonal e tal, então a mãe se sente muito sozinha, mesmo que ela esteja rodeada de pessoas, a maioria das mães se sentem muito sozinhas. E aí, se o parceiro também não tá ali da forma, às vezes, que a gente espera, porque pra mim, que o Felipe sempre... Como a gente foi ter filho depois de 5 anos de casada, a gente já tava com aquilo ali planejado e tal, a gente já conversava muito. Sim. E a gente já estava muito alinhado, mas ainda assim eu me sentia muito sozinha. E um outro ponto era tipo assim, a vida do homem não muda. Muda. Tipo, muda. Mas não é igual da mãe. Exatamente, né? Mas não é aquela mudança drástica que é a vida da mãe. A mãe porque a gente muda o corpo. Na pele, né, exatamente. Então, tipo assim, é tudo, né? Não é só ter alguém que cuidar. Tudo muda muito. E aí, quando eu vi ele saindo pra trabalhar, isso foi uma coisa que pegou muito assim pra mim, porque a gente estava muito alinhado e eu brigava sempre com ele quando ele ia trabalhar. E depois de alguns meses, assim, a minha irmã conversando comigo, ela virou e falou assim: ô Bruna, você não acha que você tá com inveja que a vida dele tá continuando e a sua não? E tipo, é pesado falar isso, pesado, né? Porra, você tá com inveja do seu marido. Mas era exatamente isso. E não era uma, tipo, maldade ou com raiva. Ele precisava ir trabalhar, ele sustentava a casa, ele tava ali, né? Era, exatamente. E, tipo assim, apesar de ser um trabalho divertido, que ele encontra pessoas, que ele se diverte, né? Festa, trabalhar com evento, querendo ou não, não tô falando da parte que tem um mega peso, assim, mas tô falando que é um ambiente divertido. Sim. É um ambiente leve, né? Então eu tinha a sensação que era como se ele estivesse indo pra festas e tal, e eu ali dentro de casa sozinha. E a gente escolheu não ter ajuda, então eu me sentia mais sozinha ainda. Eu não pensava, eu não entendia o que eu tava sentindo. Mas quando a minha irmã me falou, aí me fez ter uma reflexão e eu percebi assim, ele sai e eu fico. Então eu acho que realmente é isso que me incomoda, porque a vida dele tá continuando, ele tá indo, ele tá fazendo. Sair de casa é um descanso quando você tem filho, querendo ou não, você dá uma... né? Isso é muito pesado. Porque é física e mentalmente. Então, eu percebi isso. Agora eu imagino a Flávia, novinha, vocês assim, né? Numa relação, um filho que nem tinha sido planejado, e você continuando uma vida normal e ela ali. Por isso que eu falo a questão da maturidade. Eu não vivenciei isso, sabe? Eu não tive essa noção, assim, do quão pesado era pra ela. Eu participava, óbvio, né? Dava banho, trocava fralda e tudo mais. Mas eu realmente não tinha essa visão. Aí hoje, né, depois do Francisco, e aí sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com mães, gestantes principalmente, pouco tempo agora durante o ensaio eu falei muito sobre isso. As mães, elas têm que colocar na cabeça que aquele momento é delas. Elas não têm que querer agradar outras pessoas, principalmente a questão de receber visitas, que é uma coisa que pegava demais, cara. O Lucas, por exemplo, quando o Lucas nasceu, aí assim, cara, do nada assim, brotava alguém lá em casa, sabe? Às vezes pessoas que não tinham convívio nenhum, às vezes não sabia nem o nome, sabe? Pessoas chegavam lá em casa, e aí talvez a Flá só queria ficar com o pijama dela ali, deitada, de boa, talvez curtindo o Lucas, né, num breve momento assim de tranquilidade, daquele cenário todo ali, somente nas 2, 3 primeiras semanas, muito pesado, né, as dores, a criança tá se adaptando, então assim, é muito cansativo, cara. E aí, eu sempre falo isso, não abra mão do seu descanso, da sua paz, sabe? Isso aí não tem preço, cara, não tem nada que pague. Cara, vai receber visita, é um mês depois, sabe? Deixa claro isso. Se a pessoa ficar com raiva, então não é seu amigo, sabe? Não é a pessoa que te considera. Então, assim, hoje eu tenho muito essa visão, sabe? Na época a gente só passou por isso assim, eu nem refletia muito, não. Só foi, assim. Mas hoje eu tenho outra visão. Eu não sei, assim, né? Eu quero te perguntar até se a Flávia conversava com você algumas dessas questões. Não. Porque às vezes nem ela, porque às vezes quando a gente tá passando, igual eu passei algumas questões assim com o R também, pra mim, hoje, pensando assim, eu diria que eu tive o início de uma depressão, sabe? Com Porque certeza. eu só queria, eu cheguei a cogitar tirar o interfone, jogar o meu chip fora, porque eu não queria ver ninguém, eu não queria receber ninguém, né? Então, tipo assim, foi algo assim, refletindo, olhando pra trás, tipo assim, bem pesado, não era uma coisa só assim, hoje eu não tô afim. Eu nunca tava afim, eu não queria, sabe? Eu só queria ficar eu e ele. E é muito invasivo, as pessoas querem estar ali. Parece que criança, gente, bebê recém-nascido, parece que é uma coisa de outro mundo. Que todo mundo fica numa curiosidade, nossa, enorme.
E uma coisa que me mata de raiva, que parece que é só pra passar doença pra criança. Porque até 3 meses, todo mundo quer visitar. Depois que o menino faz 1 ano, ninguém mais quer ver o menino, não. Nem lembro. Nunca mais alguém fala, traz fulano. Nunca mais assim. Mas de modo geral, sabe? Não, isso é muito claro. O lance que eu falei de algumas visitas que a gente recebeu, nunca mais foram na minha casa. Nunca mais. Foram nesse momento, assim, de inconveniência. Chegaram caos lá. ali no momento. Cara, minha casa tava uma zona. Na verdade, nessa época a gente nem tinha nossa casa ainda. A gente tava construindo lá. Aí a gente vivia num quarto na casa da minha sogra. Porque, assim, foi tudo muito rápido. A gente tinha, né, adolescente praticamente. Plano, então, assim, saindo da adolescência muito novo. E aí, cara, a casa, o quarto, principalmente aquela bagunça, e a Flávia de pijama, não sei o quê. Você tem que receber visitas, cara. Eu falei, nossa, mano, pelo amor de Deus, é muito chato. E aí, assim, essas pessoas que foram na época, muitas dessas pessoas, nunca mais visitaram, nunca mais eu vi, então é muito disso. E depois no Francisco, então, vocês já conseguiram fazer diferente isso? Assim, não 100%, mas Porque já foi muito diferente, né? sabe? Ou, se fosse hoje, ainda faria mais, sabe? Ainda seria mais... Eu também falo a mesma coisa, que com a Isa já foi bem diferente, mas se fosse um terceiro, faria mais diferente ainda. Mais, com certeza. Assim, né? Mais limitada, a gente vai vendo essas questões que não... E a gente pensa muito no que o outro vai pensar, sabe? Só que assim, quem sente as dores, principalmente, é a mãe, né? Tem que pensar na mãe. A rotina da casa muda completamente, então assim... E hoje a gente tem muito essa mentalidade em relação aos filhos dos outros também. A gente tá pensando... Sim, só depois de ser pai, né? Eu sei que quando você foi pai muito novo, então acho que você já deve ter passado por muito mais situações. Eu falo sempre isso com o Felipe também, que tipo assim, antes do Henry, eu não tinha noção. Eu tinha uma breve noção, também nunca fui muito sem noção, não. Mas, tipo, não visitar antes ali de uns 2 meses, pelo menos. Dar uma certa, né? Visitar, levar alguma coisa pra pessoa, né? Chega lá na casa, tu quer que a pessoa ainda cozinha pra você, pelo amor de Deus. Mas, enfim, então eu tinha essa breve noção. Mas tem coisa que é só depois que a gente passa. E a gente vê, tipo assim... E a gente passou por isso no ano passado com a minha irmã. E aí, a minha irmã teve uma gravidez um pouco complicada e tal. E aí a Flávia ficava muito assim, ela se sentia mal de ir lá, sabe? Só que assim, todas as vezes que a gente teve contato com a minha irmã, a gente sempre foi lá pra somar, sabe? Só que ainda assim, cara, por mais que a minha irmã, né, a gente tem total liberdade, ainda assim ela teria que sair de alguma forma daquele conforto dela para nos receber, sabe? Então a Flávia sempre falou muito isso, falou, vamos não, a minha irmã até comentou com ela na época, não, mas vocês são de casa, mas é de casa, mas tipo assim, você vai, mas você vai mudar alguma coisa na sua rotina ali. E aí teve uma amiga dela também, que teve um filho, e ela falou, não, vamos esperar um pouquinho, tá muito recente ainda, tá tendo um surto de gripe na época, não sei. Aí ela então comentou, nossa amiga, ainda bem que você tem noção. Porque tem gente que, nossa, e assim, eu acho que falta mais, não é julgando, mas tipo assim, talvez falte mais iniciativa da mãe ali, né, de se impor mais e tal. Só de experiência também. Sim, e é muito difícil quando a gente não pensou nisso antes. Porque quando você já planejou ali antes, é um pouco mais fácil, porque, igual eu falei, essa questão da queda hormonal que vem logo ali no pós-parto, isso deixa a gente muito sensível. Sim. Sem saber muito mesmo, até se posicionar de repente, ou às vezes fica até muito... como fala? Muito reativa. Sim. Então pode ser esses 2 caminhos, mas assim, quando a gente já pensou antes, a gente planejou mais ou menos o que a gente quer, é um pouco mais fácil. Mas quando você não pensou em nada, você nem imagina como poderia ser. Mas aqui, me conta um pouquinho do parto do Lucas. Pegou você de surpresa e tal, não sei o quê, e aí como foi, tipo, agora vai nascer e... Assim, foi... Como eu falo, eu não tinha tanta clareza, assim, porque, tipo assim, quando você tem uma clareza do que tá por vir, por exemplo, Francisco, a gente já sabia o passo a passo ali, né? Coisa simples, o primeiro banho em casa, curar o umbigo, né? As crises de choro, de cólica. Então, assim, a gente já tava preparado. Do Lucas, não, era tudo muito bonitinho, né? Tudo perfeito. Até
ter aquele choque, assim. Mas eu lembro que quando eu vi ele a primeira vez foi onde caiu a ficha, assim mesmo, sabe? E foi no parto mesmo? Não, eu não fiquei na hora do parto. Eu vi na hora que ele saiu da sala, assim. E aí foi onde eu tive o primeiro contato, assim. Aí veio aquele, né? É uma emoção muito diferente. E aí eu olhei pra ele assim, e eu lembro que ele tava com o olho fechado. Quando eu falei, ele reconheceu minha voz, assim, abriu o olho. E ali, sim, ali você dá aquele choque ali, você fala, não, agora realmente, agora é pra valer. É seu filho, né? Olhei chateleado. Não, foi muito legal. E assim, depois vem, né, os desafios e tal, as aventuras, né? E esse primeiro filho, assim, há 17 anos atrás, né? Sim. Vocês não, como não foi planejado, tava tudo muito no início, acha que a chegada dele abalou muito a relação de vocês como casal? Ou fortaleceu? Tipo assim, o que trouxe essa chegada do Lucas? Não, fortaleceu. Fortaleceu. Eu lembro que eu tinha muito essa sensibilidade, assim, de ver que ela tava passando mal ali e poder ajudar e tal. Mas eu lembro, assim, que sempre tive essa preocupação de participar, né, de cada etapa. Não tão claro quanto é do Francisco, deixar claro isso. Porque eu sei que eu errei muito, assim, em vários pontos, sabe? Eu talvez fui ausente em alguns momentos e tal. Até pelo fato de a gente não estar morando junto ainda, né? A gente foi morar junto de fato mesmo na nossa casa. O Lucas já tava com uns 5, 6 anos, eu acho. Acho que uns 5 anos. E a rede de apoio dela era a mãe dela? Era a pessoa que tava ali mais... Minha mãe, nos primeiros dias, minha mãe ajudou também. Mas a mãe dela foi essencial, assim, né? A mãe dela... Até hoje a mãe dela é essencial. E vocês foram juntos contar? Os pais de vocês? Fomos, desde o início, assim, quando chegamos pra contar pra mãe dela, a mãe dela meio que já tava desconfiando e tal. A gente descobriu, a gente levantou uma suspeita, assim, no sábado, e aí, quando foi na segunda-feira, se eu não me engano, nós compramos o teste de gravidez, matamos a aula, que a gente tava estudando ainda. E aí, matamos a aula pra fazer o teste de gravidez, e aí... Na segunda mês já descobrimos e tal. E aí o pai dela ficou assim... Bravo. Nó, puto de raiva, nem olhava na minha cara. Tanto é que tem uma história engraçada que ele... Aí ficou puto assim, ele passava perto de mim, nem olhava na minha cara e tal. Aí numa quinta-feira, assim, já naquela semana, na quinta-feira a gente já fez o ultrassom, um exame ali do coração e tal. E aí eu cheguei pra ele assim, entreguei ele o resultado do exame, falei, Militão, seu netinho. Ai, ficou puto, falei, agora vai dar tudo. E aí, durante a gravidez toda, e depois ele foi, né, acostumou com a ideia, aí ele chamava o Lucas de bastardinho. Vai brincando, mexendo o saco dele. O bastardinho do vovô, eu falava estardinho. E aí, a primeira palavra que ele falou foi vovô. Sério? E assim, é foda porque meu sogro morreu um pouquinho, então é bem foda assim lembrar dele, sabe? Foi um negócio, uma parada assim que pegou muito. Mas enfim, vida que segue. Faz parte, né, infelizmente. E aí depois, então, vocês foram morar juntos e tal, mas ainda assim não estavam... Não, aí nessa idade já tinha engravidado do Francisco quando vocês foram morar juntos? Não. Francisco veio... Tinha quantos anos, o Lucas? O Lucas tinha 9, né? Ah, tá. 9 anos. Então demorou ali mais um tempo ainda. Não, foi depois de uns 4 anos. E o Lucas ficava sempre pedia, compra um irmão pra mim. É muito engraçado essa fase, né? Porque o Henrique tá exatamente nessa fase. Ele não pede, ele já tem a irmãzinha dele, mas ele fala assim... Os amigos pedem, eu queria uma irmã também, quero levar isso pra casa. Às vezes fala, compra uma pra você, compra isso. Aí outro dia ele falou comigo, mamãe, onde que vende uma irmã igual a Isis que meus amigos estão querendo? Tipo assim, né? Onde que eu vou comprar? Onde que eu recomendo? Eu falei, filho, não vende irmão assim não, o papai e a mamãe que tem que fazer. Mãe, mas a gente não comprou a Isis, tipo assim. Ele ficava pedindo, aí no dia que a gente foi contar, e aí...
falando, chamamos ele assim, a gente até filmou esse momento, foi bem legal. Aí, uma coisa que você queria muito. Aí foi falando, não tem nada a ver, né? Aí no Mineirão, uma bola, videogame, não sei o quê. Aí, não, uma coisa que você pediu muito. Aí virou, você tá grávida? Que gracinha. Tá, teu irmão. Agora tá lá, quase como um ao outro, mas esse ano. Amor de irmão, é diferente. Não tem condição, né, gente? É tudo igual. Isso aí, ó, claro que tem diferença de casa, enfim. Mas é entre tapas e beijos mesmo, né? Beijo muito pequenininho. Porque igual o Henrique e a Isis, que a idade bem juntinha, assim, o Henrique é muito carinhoso, mas vários momentos rola ali umas tretas. Bom que ele já consegue, a Isis, ela, mesmo sendo menina e sendo mais nova, ela é mais... até mais agressiva, assim. Ela é mais firme, né? Ela se impõe. Ela se defende. Eu já vi ali alguns momentos dos dois ali. Ela é brava, ela, ó... E como também a gente ensina, assim, algumas coisas pra ele, mas tipo... não bater em menina, a gente né, tenta reforçar isso. E a gente fala, ó, você precisa amar e cuidar da sua irmã. Então, tadinho, em alguns momentos eu vejo que ele fica até tipo assim... uai, eu tenho que ficar apanhando, né? Eu não posso fazer nada. Então, quando ele bate nela, ele tem ali uma resposta, assim... às vezes ele bate e já olha pra gente, tipo assim... mas ela me bateu primeiro, tipo assim, já vai se justificando. Igualzinho. Nós só muda o endereço, lá em casa a mesma coisa. Não, e o Felipe tá ensinando duas coisas pra ele, muito bonitinho. Ele fala pra ele, todas as noites que vai levar ele pra dormir, que quer que ele aprenda duas coisas. Ser gentil, aí ele fala, o papai me ensina, seja gentil e ame a sua irmã. Sim, ele legal fala, demais. muito lindo, muito tipo bonito. assim, seja gentil e ame a sua irmã. Aí tem hora que ele tem umas atitudes, você acha que você tá sendo gentil, Henry? Ele, não. Tipo assim, não, mas... reconhece, né? Já traz uma reflexão ali, né? Então, mas é bom mesmo, porque aí a gente usa na prática. Ele, olha, lembra quando o papai fala pra ser gentil, tem a ver com isso e tal, não sei o quê. E é o momento da gente tá ensinando mesmo, né? Porque a palavra solta não é nada. Mas a gente, assim, sonha muito que eles se amem, né? A gente quer... irmãos, a gente quer muito que eles tenham um bom relacionamento. E a gente fica sempre pensando sobre isso, falando o que a gente pode fazer, que tá no nosso alcance, porque obviamente não tá todo no nosso alcance, mas o que a gente pode fazer para que eles se amem, né? É muito legal ver isso. Lá em casa, a gente vê o tanto que o Francisco admira o Lucas. É impressionante. Às vezes o Francisco tá em casa assim, daí ele escuta o Lucas abrindo o portão, ele já vai pra janela, você vê o semblante dele mudando assim. E as atitudes, as roupas, né? O Lucas é o super-herói, só que o Lucas, assim, é adolescente, ele não tem essa maturidade de enxergar isso. A gente volta e meia tá falando, sabe? O Francisco agora tá com que idade? Tá com 8. E a gente volta e meia fala, ó... porque o Lucas, né, sempre perdendo paciência, que o Francisco às vezes enche o saco dele lá e tal. Eu falei, não, Lucas, ele só quer estar perto de você, ele te admira. Foi 2, 3 dias atrás, eles estavam assistindo um filme junto lá e o Francisco achando o máximo, assim, porque agora o Lucas trabalha de dia e estuda à noite, né? E aí são raros momentos os dois, assim. Aí ele tava achando incrível. Mas aí, assim, às vezes ele usa métodos nada convencionais pra poder chamar a atenção do Lucas, né? Quer irritar ele. Às vezes o Lucas tá mexendo no celular, ele vai lá e deita em cima dele, não sei o quê. Aí o Lucas perde a paciência, mas a gente sabe que o amor deles ali, assim... é muito bonito. E é legal ver isso, né? Não, é muito. E, assim, normalmente o mais novo tem essa questão dessa admiração e espelho mesmo, né? Porque igual tem com os pais, tem com o irmão mais velho, alguém ali que, tipo, não, eu quero ser igual, tudo, né? Ele quer fazer igual o irmão dele, quer ser... até nas bobeiras, assim, e coisa física mesmo. Tudo que o faz, ele quer fazer. Se ele sobe no sofá, eu quero subir no sofá. Então, tipo assim, é o espelho mesmo, né? E a gente, com o pai... e mãe, a gente também é o espelho deles o tempo todo. Eles estão o tempo todo vendo as nossas atitudes. E aí a gente tem começado a passar situações, quero que você conte um pouco, porque pra gente ainda tá, tipo assim, numa fase que tá começando. Porque o Henry agora, 3 anos e meio, ele começa a ter uma... ele é muito atento, igualzinho o Felipe, ele é igualzinho. A gente tá conversando aqui, ele prestando atenção nos outros. Sim. Igualzinho. Observando. Nossa, ele é muito observador e ele consegue prestar atenção em 2 conversas. E ele é interessado, assim, nos assuntos e tal. É igual, é o pai dele, assim, puro. E aí a gente até ri disso, tipo assim, gente, como que pode parecer tanto, né? Mas ele
às vezes tá fazendo as coisinhas dele, a gente pensa que ele não tá prestando atenção e ele tá prestando atenção no que a gente tá conversando. E nas nossas atitudes. E aí, um dia ele chegou e falou uma determinada palavra. Eu falei, filho, onde você aprendeu isso? Assim, indignada e tal, né? Não era palavra, era falar, problema é seu. Tipo que responder ali. Deu uma resposta, o problema é seu. Eu falei, não é assim que fala e tal, onde você aprendeu isso, não sei o que e tal. Passou. Aí ele falou, foi na escola, começou assim com uma conversa assim e tal. Eu falei, não, então eu vou conversar com a professora, que não sei o que e tal. Aí passou uma situação que eu e o Felipe, a gente teve um desentendimento, não foi nem uma briga, não, foi só uma coisa ali, tipo assim, eu falei, então o problema é seu. Aí, eu não percebi na hora. Passou um pouquinho, o R falou assim comigo, problema é seu. Aí eu falei, filho, não pode falar isso, mamãe já conversou e tal. Uai, mas você falou com o papai mais cedo. Aí depois de uma outra situação, o Felipe falou a mesma coisa comigo. E a gente percebeu que a gente fala isso. E às vezes não é, tipo, dando uma resposta. Fala, o problema é seu, se você não resolveu isso. Então, sabe aquele tipo assim, a gente, vezes... né, nós somos adultos, Exatamente. A gente tem muito esse lance Mas assim, eu acho, por um lado, também isso muito bom pra gente aprender a se tratar com mais carinho. Aprender a medir as palavras mesmo. Porque ele tá aprendendo com aquilo que ele tá vendo. Não adianta eu falar com ele que ele tem que ser gentil, que ele tem que ser isso e aquilo, e a gente não ser nada disso. Exatamente. Então, assim, a gente já tá entrando nessa fase, né, que ele observa tudo, observa o que a gente faz muito mais do que a gente fala. Então, vem aí agora, então, mais uma responsabilidade da educação com o exemplo, que é muito mais difícil. Né? Tipo assim, falar que... Porque a gente tem que reaprender a falar, a gente tem que reaprender a se tratar, a gente tem que reaprender várias coisas que a gente tem que se enxergar, né? Enquanto seres humanos, pais, as nossas atitudes, elas refletem totalmente neles ali, né? E pra mim sempre foi um problema, sabe? Um desafio muito grande. Eu não tenho, assim, zero paciência. Zero, cara. Assim, hoje... Se comparar com alguns anos atrás, eu sou muito melhor, sabe? Nesse sentido. Eu revejo, eu repenso, eu penso antes de agir e tal. Mas ainda assim é algo que me incomoda muito, sabe? E pouco tempo atrás eu fiz algumas sessões de terapia, conversei com um psicólogo também e tal. E aí o terapeuta... Eu conversando, né? Uma coisa que pega muito é a minha relação com o Lucas, assim. Porque o adolescente é cansativo às vezes, né? Você tem que falar a mesma coisa tantas vezes, é muito estressante. E depois dessa conversa, né? Depois de estudar muita coisa, ler muito também, eu entendi que, isso é óbvio, mas a gente só enxerga depois que alguém fala ou você lê alguma coisa específica. O cérebro dele não está formado ainda. Então ele não vai lidar com as emoções da mesma forma que nós lidamos. E aí, às vezes, ele vem assim, com certas atitudes que me incomodam muito, aí eu perco a paciência e tal. Mas assim, e aí, conversando com um terapeuta, ele chegou à conclusão de que o Francisco é quem eu gostaria de ser e o Lucas é quem eu sou. Então, por isso que tem muito desse conflito, sabe? Então, assim, aí eu tava pensando hoje, viajando lá em casa, eu falei assim, gente... São 3 machos territorialistas aqui dentro de casa. Coitada da Flávia. Cada um tentando disputar o seu território. E aí ontem o Lucas chegou em casa, eu comprei uma bicicleta nova lá, aí queria colocar a bicicleta dentro de casa. Eu falei, não, dentro de casa eu vou colocar não. E tipo assim, eu sou muito assim, eu não tenho essa paciência de poder, de chegar e falar, explicar, porque, cara, eu vejo muito assim, já tá com quase 18 anos já. Então ter que ficar batendo boca comigo com coisas tão óbvias assim, né? Bicicleta suja e esbarra na parede que eu acabei de pintar. Aí, aquela chatice, aí, ao invés de ele simplesmente pegar a bicicleta e tirar, não, ele quer se impor, sabe? Só um exemplo, assim, de várias situações que aconteciam. E aí eu acabo perdendo a paciência, mas... E a Flávia é mediadora. A Flávia fica no meio. Gilberto, não é assim que fala, que não sei o que. Meu filho, até eu baixar a energia ali, eu já estressei, já falei um monte já. Mas tem muito disso. Então, assim, hoje eu tento, né? Não é... Porque, assim, a gente, né, sou ser humano, eu vou errar sempre, mas... sempre que eu posso, assim, a gente tenta ter um diálogo, sabe? Às vezes meu diálogo não é tão... naquela coisa calma, mas eu sempre tento mostrar o porquê das atitudes dele, as consequências e tudo mais. Mas sempre que a gente reflete, assim, igual você falou, eu preciso melhorar, tô melhorando e tal, isso já é
primeiro, já é um avanço, assim, um ponto absurdo, super cara. positivo, né? Muito. Eu comecei a fazer terapia assim que eu tive o Henry, porque eu falei, eu quero aprender a lidar com certas emoções minhas, que eu tenho dificuldade. Inclusive, eu melhorei muito. Tem muito a melhorar também? Muito. Mas o quanto filho faz a gente querer se tornar uma pessoa melhor Muito, também, quando né? você tem essa consciência, porque eu vejo muitos casos assim, de pais que não tem zero consciência de quem eles são para os filhos, qual a função deles enquanto pais, educadores, né, formadores de caráter, porque tem muito disso também. Eu vejo muitos, não tem convívio, né, com tanto assim, mas já vi muitas histórias assim, dos pais que são totalmente desligados, né, da realidade de mundo. Por exemplo, o acesso ao celular. Tem pais que não estão nem aí, né? Dá celular para uma criança de 5, 6 anos. O Francisco tem vários coleguinhas que têm celular. Na minha cabeça é inadmissível. O Francisco, sem chance de eu dar um celular para ele nessa fase agora, sabe? E eu acho assim, é a falta de consciência, é o comodismo também. Não dá para julgar também, porque tipo assim... Cada realidade é uma realidade, mas... A questão do acesso à tela... em si, não é essa a questão. A questão é tornar aquilo muito fácil, né? O fato de dar um celular para a criança, para mim, me incomoda. Agora, por exemplo, a gente até conversou outro dia sobre isso, a questão de deixar a criança assistir televisão às vezes, né? Porque assim, cara, cada um vive uma realidade, né? A mãe que tem que fazer um almoço, tem que lavar uma roupa, tem que cuidar da casa, ela não tem aquele tempo de ficar ali 24 horas com o filho, aquela educação perfeita de brincar com joguinhos e não sei o quê. Às vezes ela só quer que o menino fique quieto, então nesse ponto aí a gente entende. Agora, nesse sentido assim de simplesmente por vaidade, já vi casos assim em que a mãe compra um celular pro filho não se sentir excluído ou mostrar que ele tem mais que os coleguinhas, sabe? Desculpa. Então tem muito disso. Então eu acho que falta muito essa consciência também, sabe? De alguns pais. E também eu acho que um ponto assim que pega pra mim eu percebo, tanto eu hoje que eu trabalho mais com celular e tal, quanto o Felipe, que é muito viciado. E, gente, 10 minutos viram 30, Fácil. 50, 1 hora, 2 horas. Fácil. Então, isso eu tenho um pouco de medo também de alguns momentos que a gente libera ali a tela pro Henry, normalmente mais emergencial, assim, mas algumas vezes a gente deixa ali um pouquinho. Hoje, por exemplo, foi uma manhã um pouquinho agitada, assim, foi levar eles pra fazer identidade, não sei o quê. E aí ele fala assim comigo: mamãe, eu gosto muito de ver desenho quando a Isis vai dormir. Tipo, ele começa assim, né? Vai ver o que vai rolar. E aí eu falei: filho, eu sei, mas a mamãe também gosta muito de muitas coisas que eu não posso fazer. Aí depois o Felipe tá assim: eu tenho umas coisas pra fazer, vamos deixar ele ver um pouquinho. Aí passou e tal. Aí ele falou: mamãe, eu poderia ver só um pouquinho e tal, não sei o quê. Falei, tá bom, filho, como eu ia ter que levar ele, o Felipe precisava mexer com umas edições, falou, deixa ele ver um pouquinho que ele fica de boa. Aí a gente deixou. E aí eu tava fazendo... Aí eu saí de fazer eles dormir e fui fazer a comida. Eu falei, vou aproveitar, ele já tá vendo, vou deixar ele ver mais um pouquinho e faço aqui o almoço. Gente, eu não sei quantos minutos foram, mas se eu não pausasse e falasse, vem almoçar, ficaria ali horas e a gente nem veria passar, sabe? Porque a gente fica no celular, quando vem aquele relatório de tempo... É uma vergonha, né? E aí fala assim, tipo assim, eu não quero esse mesmo caminho pra ele. Então, às vezes, por exemplo, eu explico no celular, não, agora a mamãe tá trabalhando, olha esse vídeo que eu editei. Ou no computador, tipo, olha, esse é o trabalho da mamãe, tá, não. Alguns momentos ele fala, mamãe, agora pode vir brincar aqui? E tá sempre trazendo a gente também pra isso, tipo assim, sai da tela também, né? Isso, porque... o Francisco faz muito isso. Porque sem querer mesmo, a gente fica muito viciado, a gente fica ali horas rolando um feed à toa, tipo assim. Coisas que muitas vezes não vão agregar em nada. Exatamente, e eu e o Felipe, a gente sempre conversa, a gente fala assim, vamos fazer menos, e a gente faz menos, né, um dia, 2 dias, já volta e faz de novo. Então é algo que a gente tá habituado a fazer, então a gente tem que estar sempre se policiando. Mas o que é bom também, porque a gente tá tentando melhorar. Tem a consciência. Exatamente. Eu acho que o fato de criar consciência já é um caminho, assim, absurdo. A gente estava falando um pouco antes sobre a questão das atitudes que vão refletir nas atitudes dos filhos. Aí, só para aproveitar o gancho, uma coisa que me fez mudar muito, assim, evoluir mesmo como pessoa, foi o fato de pedir desculpa. Um negócio muito doido, né? Parece tão óbvio, né? E aí eu lembro, assim, a primeira vez que eu pedi desculpa para ele, pro Francisco e tal. E, assim, realmente é transformador, cara. Você se sente, assim,
você passa para ele a imagem que você é um ser humano de fato, né? Você erra e não é porque é pai que tudo que faz está certo, ou mesmo quando a gente erra, a gente reconhece que errou, né? Não, então, total. Isso pra mim também é uma coisa que pega muito, porque eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de pedir desculpa. Eu também tenho. Na minha relação com o Felipe, assim, como casal, muita dificuldade. Melhorei um pouquinho, mas assim, gente, eu tenho muita dificuldade mesmo, sabe? E com os meus filhos eu não tenho. Não tenho dificuldade de ir lá e pedir desculpa e tal. Só que, às vezes, em alguns momentos que eu peço... Então, olha só. O que era pra eu tô aprendendo, agindo com eles, tentando ser melhor com o meu marido. Então, tipo assim, a maternidade também tá me ensinando isso, por exemplo. Total. Porque eu vejo que o erro não tem muita... Aliás, a gente fala assim, filho parece que pega os nossos defeitos, né? Pega o defeito do pai, da mãe, junta aquele monte de defeito. Tem 1 milhão de qualidades, gente, mas pega uns defeitos que eu vou te falar. Não, a Flávia fala muito isso. E aí, o erro é meio orgulhoso. Então tem hora que ele não quer dar o braço a torcer. Aí o Felipe fala assim, igualzinho você. E tem hora que ele pede por pedir. Eu nunca mais vou fazer isso, desculpa. Ele rapidinho tá fazendo de novo. Aí isso é igualzinho o Felipe. Eu falo, igual você, o que adianta também pedir desculpa e fazer? Eu falei, a gente tem que achar esse equilíbrio aí. Mas aí faz a gente refletir mesmo, sabe? De tipo assim, realmente, eles, né, a gente tem que ensinar pra ele esse equilíbrio. Tipo, olha, filho, não é só pedir desculpa, não é só falar. É tentar fazer diferente e tal. E também não é deixar de pedir desculpa. Ou esconder, por exemplo, uma coisa também que a gente... Nossa, pega muito, cara. Nós, a gente tenta, assim... Você já deve ter passado por N situações, mas uma bobeira, um dia o Henry pegou um chiclete, ele achou na minha bolsa. A primeira vez que ele pegou um chiclete, nossa, ele colocou. Então, a gente não fica deixando muito acessível, porque, né, não acho que é muito adequado ele ficar chupando chiclete. Mas ele achou, e ele veio assim, mastigando. Eu, filho, o que você tá comendo? Fiquei com medo, você tá alguma coisa. Aí ele, nada. Falei, Henry, a mamãe vai te perguntar. Já sabia, já. A mamãe vai te perguntar de novo. Aí ele foi, mostrou. Eu falei, olha, tá tudo bem. Da próxima vez, só me mostra antes, pergunta se pode. Não precisa me esconder, não precisa... Ele, tá bom. E tipo assim, ele é muito novo, mas a gente tem que estar ali sempre ensinando, né? Porque, de que tipo assim, ele não vai ser castigado por me contar. De que eu tô ali pra ensinar, e que me pedir autorização, ele entender isso, que não é que tipo, porque eu sou acima dele, é porque eu entendo algumas coisas que são boas ou não pra ele. Sim, e... Muito disso, assim, dessa questão, dessa nossa dificuldade, assim, em mostrar que somos seres humanos, que erramos e tal. Eu vejo muito, assim, reflexo do que a gente recebeu também dos nossos pais, né? E de uns anos pra cá, eu criei essa consciência de meio que tentar quebrar esse ciclo, assim, né? De alguns padrões de comportamento e tal. E isso é transformador, porque, assim, o meu pai não teve... essa relação, assim, nesse sentido com a gente. Mas, ainda assim, ele foi muito melhor com nós do que a mãe dele foi com ele. Exatamente. Né? Mas, e assim vai. A intenção é essa, né? De que melhore a cada geração. Mas aí, assim, esse lance, assim, desses comportamentos, eu vejo muito reflexo do que o meu pai foi comigo, sabe? É muito, muito doido isso. E quando você começa a enxergar essas coisas, cara, você vê o mundo à sua volta ali de outra forma, completamente diferente. Um lance assim, que pegava muito pra mim, principalmente na adolescência, teve uma fase que eu tive uma depressão muito forte, sabe? E eu não falei com ninguém, não me abri com ninguém, sabe? Mas tinha consciência? Hoje sim, eu tenho consciência de que eu tinha depressão na época. Eu simplesmente passei por aquilo, sabe? Foram assim, alguns anos ali bem tensos. Dava crise de pânico, eu achava que ia morrer. Eu lembro que assim, eu com 14, 15 anos, me dava aquele desespero assim, eu achava que ia morrer, daí meus amigos todos brincando lá na rua, jogando bola, e eu saía correndo, ia pra dentro de casa, tomava um banho rapidão e deitava na cama. Na minha cabeça eu pensava assim, se eu tiver de morrer, eu quero morrer dormindo, deitado e tal. Era muito doido. E nunca tive liberdade pra conversar com ninguém, sabe? O meu irmão mais novo, né, era bem mais novo não, mas mais novo que eu, então uma criança ali, meu irmão mais velho não tinha muito contato assim, não tinha liberdade nenhuma para conversar também, não tinha amigos e nesse sentido, não tinha essa liberdade. E aí passei por isso, sabe? E aí, há um tempo atrás, conversei com o Lucas, né, porque essa fase da adolescência é muito complicada.
E uma coisa que eu coloquei na minha cabeça é quebrar essa ideia machista de achar que o homem não tem esses sentimentos. O homem é vulnerável também. E a gente aprende, principalmente o meu pai aprendeu isso, que o homem tem que ser forte, o homem não pode demonstrar fraqueza, homem é isso, homem é aquilo, tal. E meio que passou isso pra mim e eu, graças a Deus, eu tive essa consciência de quebrar isso e falar sobre isso, né? Tanto é que eu fui falar sobre isso anos depois, muitos anos depois. E conversei com o Lucas, falei, olha, se estiver passando, porque teve uma época aí que a gente sentiu ele assim meio retraído, depois veio essa questão do avô e tal. E aí eu sempre deixei muito claro, falei, ó, eu passei por isso, isso e isso. Se você estiver sentindo qualquer coisa, você não tem que passar por isso sozinho, entendeu? Você tem que se abrir, conversa com a gente. E assim, no geral, ele tem muita liberdade, sabe? Conversa tudo, conta tudo, as histórias, as aventuras dele. Então tem muita liberdade. E isso que eu acho muito massa isso, sabe? Porque eu não tive isso, né? E ainda bem que eu criei essa consciência e trouxe ele para esse lado de cá, né? De entender que nós não somos, né, super-heróis, a gente tem nossas fraquezas, qualquer ser humano, né? E assim, eu tava conversando com alguém, não lembro quem, que dividiu essas gerações assim, e essa geração nossa, né, nós que estamos nos formando pais agora, nós temos essa consciência da saúde mental, né? E antigamente não tinha isso. O meu pai, por exemplo, meu pai é uma pessoa muito retraída, sabe? O meu pai, eu tenho certeza, se ele fizer se ele buscar um diagnóstico ali, vai achar alguma coisa, né? Alguma, não sei, um grau de autismo, um TDAH, não sei, alguma coisa. Meu pai é muito retraído, muito tímido. Meu pai, ele não tem liberdade na minha casa, assim, de repente chegar e pedir um lanche, pedir um almoço, sabe? Não senta, você não falar com ele pra sentar. Às vezes ele vai almoçar lá em casa, enquanto você não insiste pra ele servir um prato de comida, ele não vai... Porque assim, a minha avó colocou isso na cabeça dele, sabe? Minha avó era muito agressiva. A educação dela, a forma de educar dela foi essa. Isso tem uma questão assim... Hoje aconteceu uma situação boba, mas vou explicar o que eu penso sobre isso. De que é uma linha estreita ali também entre a liberdade, assim, que a gente tem que dar e tal, com educar, tipo assim, com pôr limites, limites que são de fato apropriados, com coisas que ultrapassam o limite. Por exemplo, não deixar a criança ser criança. Gente, criança é criança. Criança faz bagunça, criança faz barulho, tá tudo bem, sabe? A sociedade tem que se acostumar com isso. É óbvio que se você tá num lugar, uma criança totalmente ali... Sei lá, tô num casamento, sentada lá na frente, meu filho começa a chorar muito, tal, não sei o quê. Eu, Bruna, sairia. Iria lá atrás, tentaria acalmar, entender o que tá acontecendo. Sabe? A criança chorar, fazer uma birra, alguma coisa ali, tá tudo bem. Aí, no meu ponto de vista, cabe a gente tomar uma atitude adequada ali naquele momento. Mas, por exemplo... eu lembro que a minha mãe falava assim, se a gente for na casa de alguém, vai visitar alguém, se te oferecer, você não fica aceitando, não. Sabe? Que é muito isso, né, nessa geração. Nossa, só que eu lembro que a minha mãe, ela não era de um jeito, tipo assim, você não pode comer. Mas sabe que criança deixa, se colocar lá um pote de biscoito, a criança quer comer o pote inteiro. A gente, como pai, hoje, pensando assim, a gente fica ali um pouco sem graça, né? Tipo assim, nossa, a criança também vai querer comer tudo, daqui a pouco pede mais, já acaba, já quer mais e tal. Enfim, então, de ter um limite ali, tipo, aceita, mas, né? Chega um certo momento, tipo assim, às vezes ela dava um beliscão, assim. Nesse sentido, né? É muito bizarro, né? Até que exatamente, eu acho que eles achavam muito que a criança não entendia. Não, sabe que meu pai me deu um beliscão uma vez? Que eu lembro disso aqui, você falou isso aí do negócio. Você deu uma beliscadinha, tipo assim, chega beliscão, beliscadinha nada, beliscãozão mesmo. No casamento, a galera dando bombom na saída, eu fui lá e peguei mais do que deveria, né? Falei, cara, nunca que eu ia fazer isso com meu filho, sabe? De chegar aí. Mas assim, eu entendo que ele recebeu o que a minha avó deu pra ele. Minha avó já bateu nele porque ele foi na casa de alguém e comeu a coxa de frango. Tipo assim, na cabeça dela, a coxa era um pedaço melhor pros adultos, sei lá. Alguma coisa nesse sentido. Sei que a minha avó não batia, minha avó, ela dava uma mini espancada, sabe? Nossa. Então assim, o que ele fez comigo foi
Não foi nada, reflexo, né? Exatamente. É. Não, e aí... Mas foi um reflexo daquilo que eu recebi. Duas situações, assim, o que eu ia contar que aconteceu hoje foi que a gente tirou a foto ali, e aí eles estavam brincando no corredor e viram uma escada e quiseram subir. Eu falei, não pode subir. E tava com o tempo e tal, eu falei assim, por que não pode? Tipo assim, eu pensando, né? Deixa eles subirem, ver o que tem lá. Se a gente subir e ver que não é adequado eles ficarem, eu explico, olha, filha, é isso que tem, não pode ficar. Mas a gente subiu e viu que, tipo, era a mesma coisa e tal. Então eles brincaram ali em cima e eles acharam super divertido. E tipo assim, foi uma coisa, porque a gente tem um limite ali na nossa cabeça às vezes, e a gente nem faz uma releitura às vezes. E falta muito, às vezes a gente toma atitudes pelo simples fato de querer se impor em cima no também. automático, tipo assim, minha mãe falaria que não pode. Sabe aquilo que, tipo assim, eu sou sua mãe, tô falando que não pode, mas tipo assim, aí você pensa, mas por que não pode? Tem algum problema assim? É algo tão grave assim, se a criança fizer? Eu passei por isso agora, recente, alguma coisa parecida assim, o Lucas fez tatuagem. E aí, assim, as pessoas não falam comigo, mas eu tenho certeza que, nossa, a galera que julga, né? Ele é adolescente, fez tatuagem. E assim, eu não vou, sabe, brigar, você não vai fazer, que não sei o quê. Mano, primeira coisa, eu chamei ele, falei, o que você quer fazer? Aí ele queria fazer uma tatuagem nada a ver, sabe? Aí eu deixei claro, falei, tatuagem que envolve religião, política, futebol e relacionamento, jamais vou deixar você fazer. Enquanto eu for seu pai, enquanto você estiver aqui em casa, sem chance, filho, sem chance. Se você quiser, a gente troca ideias sobre uma tatuagem, uma pegada mais atemporal, uma coisa que tem um sentido pra você, que você não vai se arrepender lá na frente. Aí, depois de dar o chilique dele lá de adolescente, aí ele aceitou. Aí fez uma tatuagem, ficou bem legal, uma tatuagem aqui no braço e tal. Eu falei, mano, o que vai mudar na formação do caráter, sabe? E às vezes as pessoas que julgam são as pessoas assim, mais hipócritas, né, nesse sentido de achar que, nossa, meu filho vai virar um traficante agora, meu filho, sabe, vai atrapalhar na carreira dele. Cara, é só uma tatuagem, sabe? Quem somos nós aqui nesse mundo? Daqui a pouco passa, todo mundo foi, e o que é uma tatuagem, sabe? Então tem muito disso assim, eu tenho muito essa... Você tinha falado a questão das liberdades. Então eu tenho muita consciência, assim, sabe, das liberdades que eu posso dar, às vezes das atitudes deles com a gente. O meu irmão outro dia tava brincando que o Lucas parece até meu irmão. Às vezes a gente começa a brigar, assim, por causa de... Tava até por causa daquela garrafinha que eu trouxe ali. Ele brigando por causa da minha garrafa. Você vai pegar? E ele veio pra cima de mim, tentando tomar a garrafa de mim. Nunca quero fazer isso com meu pai, cara. Não, sabe? Nunca. Mas você pensa, cara, eu vou brigar com ele porque quer tomar uma garrafa de mim. Tipo assim, ele tava ali tentando tomar garrafa num momento de brincadeira, sei lá, não vai afetar em nada, mas nunca que eu tive essa liberdade de confrontar meu pai, né, entre aspas. E tipo assim, é pra gente também um desafio tá sempre encontrando esse equilíbrio ali, né? Tipo, até onde eu posso deixar, até onde eu tenho que mostrar pra ele, olha, isso é falta de respeito, assim, você não pode fazer comigo. Exatamente. E tal. Porque desde muito pequenos a gente passa por situações assim. Então a gente tem que estar... Eu falo assim, pra mim, até 3 meses, dos dois, mas principalmente do Henry, foi a fase mais difícil. Foi muito desafiador pra mim, sabe? Porque teve essa questão hormonal, mas fisicamente foi muito pesado também. A questão da amamentação, que eu passei, né? Dificuldade e tal. Então, assim, eu meio que sofro de não ter aproveitado mais aquele bebê tão gostoso, né? Porque eu tava ali 100%, mas eu não estava inteira, sabe? Isso do Henry. Eu estava dos dois, mas principalmente do Henry. O da Isa eu também não estava inteira, porque eu também, primeiro, que eu tinha uma lembrança muito do quanto foi pesado com o Henry, então eu trazia um pouco isso. Um trauma ali, de que é muito pesado mesmo, não, é muito pesado mesmo, e tal. Vai ser diferente, eu falava isso, mas tipo assim, no fundo, eu tinha isso na minha cabeça, de que era muito pesado, sabe? E ainda teve a questão que o Henry, tipo, ele tinha um pouco de ciúmes, principalmente da parte da amamentação, então isso pegava um pouco pra mim. Eu me cobrava muito, tipo, se ela dormisse, eu não me permitia descansar. Eu tinha que ir lá ficar com ele, afinal, ele era o meu bebezinho também ainda e tava ali esperando a mamãe dele, sabe? Então, eu tinha essa cobrança, autocobrança mesmo. Então, foi muito pesado, mentalmente e fisicamente. Então, assim, eu fiquei muito com isso, de que os 3 primeiros meses, pra mim, teve isso. Mas agora, tipo, a educação é o resto da vida, né? Tipo assim, não é... é de até tal fase.
algumas pessoas brincam assim que é igual videogame, né? E é um eterno, tipo, passar de fase. As fases mudam. É muito definido, assim. Total, muito, né? muito tipo claro assim, ali. cada hora tem uma dificuldade. E pra cada família também é diferente. É igual o videogame. Pra você, aquela fase foi mais fácil, pra mim foi mais difícil. Enfim, isso não importa. Mas assim, que vem essas dificuldades, a gente tem que aprender ali, tipo, tá sempre aprendendo, mas aprendendo a amar, a forma que a gente tem que amar eles, que eles estão aprendendo, né? Essa questão, igual você falou, que não tá com o cérebro totalmente formado até 25 anos, né? Então, gente, exatamente. é muita coisa, né? Muita coisa, tipo, o nosso formou outro dia, sabe? Então, eu acho que o meu parou nos 20. Não, e eu sinto que o nosso, essa geração, assim, como a gente não tinha esse cuidado mental, igual a gente tá falando aqui, que essa geração tem, priorizado muito com a gente, isso, né? com os nossos filhos e tal, mas assim, realmente a sensação é de que a gente ainda ficou um pouco estagnada ali, né? O Felipe brinca comigo às vezes que, tipo assim, você faz birra também? Tá querendo que o menino não faz birra? Sabe? Fácil. Gente, a frustração, não queria assim e tal. E tipo assim, não, tem que me controlar, pelo menos na frente deles. Mas isso vai me fazendo aprender a, tipo, agir diferente. Porque não é fácil, é um desafio. Agora, deixa eu contar uma outra história aqui rapidinho, que a gente falou isso de comer as coisas nos lugares e tal, e a consciência da gente. Olha só, fui um aniversário, era no restaurante, até esqueci o nome do restaurante, mas aí era um almoço e tal, a pessoa leva o bolo, só que várias pessoas fazem isso. Sim. É naquele no Peito Averavo, mais longe, eu acho. Sei. Esse é o nome dele. E aí, tinha uma pessoa que fez uma mesa de bolo e tal pra criança, bem na entrada do parquinho. Era assim, colado assim. Se você passasse um pouco correndo, você podia esbarrar e derrubar ali algum doce. Gente, na entrada, sabe? Porque as crianças iam ficar passando ali. Sim. Eu achei até um pouco de falta de respeito, sabe? Tipo, poxa, tá passando um monte de criança, você não quer que os outros mexam. Aí teve uma hora que o passou, parou e ficou olhando. A moça foi xingar ele, mas de um jeito um pouco... Tipo, você não pode encostar aí, tipo, cadê o pai desse menino? Aí eu cheguei meio assim, sabe? Tipo, o que foi? Não, só falei que não. Beleza. Aí ele meio saiu e tal, eu falei, beleza. Porque se ela tivesse falado comigo que ele não podia comer, eu falei, então tira isso daí, porque ele é uma criança de 3 anos, que ele tá passando aqui toda hora e vendo negócio na porta do parquinho. Tipo, você que foi sem noção. Poderia até ter deixado o bolo de enfeite, a decoração, mas tipo, o doce ali na frente do menino. Tipo assim, até então você não tinha conversado com ele nem nada. Sim, achei muito. Não, mas eu até falei com ele, falei, seu filho, é a festa do amiguinho e tal, a gente não conhece, não pode mexer. Criança. Mas, tipo, menino, a gente fica com vontade quando a gente vê um negócio que a gente gosta, imagina um menino de 3 anos que não tem essa... Aí beleza. Mas ele não mexeu, sabe? Muito bonitinho, ele passava, eu via que ele tava com vontade, mas ele não mexeu. E aí, quando foi no final, ela estava distribuindo lá um pedaço de bolo, se eu não me engano, e uma sacolinha, sei lá, uma lembrancinha lá, pras crianças. Ele foi lá e pediu. Eu falei, ok, eu não vou xingar, porque ele não entende que aquelas crianças eram os convidados dela, sendo que tava todo mundo ali no mesmo restaurante, num lugar que, tipo assim... Como que ele vai entender que ele não é o convidado daquela festa? Exatamente. Ele não tinha a menor consciência disso. E aí, a mulher me olhou assim, e eu olhei, tipo... Ok, ele te pediu, você quer dar? Tipo, também não falei com ela que ela tinha que dar, não. Mas ela deu um pedaço de bolo, ele comeu. Eu falei, tá, tudo bem. Sabe, por que eu vou brigar com ele por isso? É uma criança, né? Exatamente, ele não tem a menor noção. E pra você ter noção do que passa na cabeça dele, assim, gente, criança é muito engraçado. Ele agora tá entendendo, mais ou menos entendendo que eu trabalho com festa infantil. Então, às vezes ele me vê editando alguma coisa, ele fica tipo assim... Ué, mamãe, você tava nessa festa? Encantado. E aí eu tô explicando. E aí eu tô explicando. Filha, é o trabalho da mamãe, eu fui lá filmar e tal. Aí ele falou assim, por que eu não fui? Eu também quero ir e tal. Eu falei, porque você não conhece ele e tal. Eu expliquei, isso aí já tem uns dias. Aí eu tava editando um vídeo, ele veio e falou assim, mamãe, qual que é o nome dele? Eu quero ir nesse lugar. Aí eu falei, filho, era a festa, a mamãe tava filmando e tal, não sei o quê. Qual que é o nome dele? Aí falei, o nome dele é tal. Esse é o tal, já sei o nome dele, então eu conheço ele, então eu quero ir. ele já fez toda uma analogia ali de como que ele pode fazer pra estar lá naquela festa. Então, tipo assim, tadinho, ele não, sabe, ele é uma criança, ele não tem noção de algo que a gente tem essa consciência. Exatamente. Isso aí tem muito. E aí, só o ponto assim é que, tipo assim, eu não acho... Talvez nossos pais teriam brigado com a gente se a gente aceitasse, por exemplo. Total, Só que, gente, essa mudança de, tipo assim, entender, né, que ele é só uma criança, que daqui a pouco eu vou explicando e tal, e que, pra mim, a atitude mais inadequada foi da mulher de colocar aqueles dois lá do que a dele de querer, sabe? Exatamente, é uma criança. E falta muito isso, assim, da gente... Na nossa época, né, não tinha isso, né? Não tinha esse diálogo, assim, não tinha essa conversa.
E assim, isso é uma atitude normal de uma criança, como tantas outras atitudes, né? E uma coisa que a gente sempre conversou é não... Outro dia também estava conversando até com a minha irmã. Não tentar podar a criança, sabe? Qualquer atitude que ela tiver, seja nesse sentido, igual você explicou do Henry, ou às vezes um momento de raiva da criança, sabe? E por mais que seja muito difícil, a Flávia é foda nesse sentido, sabe? Pra mim já é mais complicado, mas eu já passei por situações assim, onde eu vi na prática o quão importante é o controle emocional, sabe? Teve um momento assim que o Francisco estava com muita raiva, nervoso demais, ele começou até a suar, assim, e eu pensei, cara, se eu for bater de frente com ele, vai ser 2 gritando aqui, né? A maturidade é que vem de mim. E aí eu fiz muito isso, ainda faço até hoje. Hoje não tem tanta necessidade, mas nessa fase dele, assim, nessa rebeldia, assim, eu abaixava na altura dele, olhava no olho dele, falava baixo, ele esbravejando e eu falava baixo, sempre baixinho. E ele, não sei o que, papai, olha pra mim, olha no meu olho, respira. A Flávia fazia muito isso também, respira, aí lá, putz, raiva. E passava, sabe? E, cara, quantas vezes... né? Tipo assim, Isso aí, na nossa época, nossa, o que resolvia era chinelo, entendeu? E isso é muito bom, a gente ter essas atitudes para formar pessoas mais equilibradas, né? Seres humanos mais equilibrados. E o quanto isso reflete nos filhos é aquilo que o terapeuta me falou, que o Lucas é quem eu sou e o Francisco é quem eu gostaria de ser. Por quê? Na fase de formação de caráter do Lucas, né, daquela fase de crescimento, de amadurecimento, eu era essa pessoa totalmente impulsivo, descontrolado e tal. E foi muito bizarro, eu lembro a primeira vez que eu tive um choque assim de realidade, assim, que acho que eu falei isso até com o Batista uma vez, onde eu tive um choque assim de que eu tinha que mudar o meu jeito, sabe? Nós estávamos sentados assim, tinha pouco tempo que a gente tinha mudado para nossa casa, o Lucas tinha uns 6 anos no máximo, e a gente sentado no sofá assim, assistindo o filme, e aí tava eu, ele e a Flávia, e aí ele queria comer uma pizza, ele pediu pra Flávia, eu me pedi, e eu sentado lá dele. Aí na hora, assim, cara, me veio aquela... e me veio muitas das lembranças que eu tinha com meu pai, eu não tinha essa liberdade com meu pai, sabe? Mas tinha muito isso, te cortando rapidinho, eu também não tinha essa... Hoje eu tenho, mas eu não tinha essa liberdade de pedir meu pai. E parece que as nossas mães, os nossos avós, eu lembro um pouco disso, de que passava tipo assim, não, você não pede seu pai. Né? Como seu pai é uma pessoa que, tipo assim, você não pode ter esse acesso. E tinha muito também era reflexo das minhas atitudes com ele, né? Eu não tinha paciência, eu não sabia lidar. Ele achava que não poderia pedir, sabe? Né? E aí, aquilo pra mim, eu falei, cara, que loucura. E a partir daquele momento, eu lembro que foram assim, pelo menos E nesse dia específico, você falou alguma coisa com ele, ou não? Falei assim, não, olha só, você não precisa falar com sua mãe, você quer pedir alguma coisa, você pede pra mim, mas assim, eu sei que aquela conversa não significou nada pra ele, só ia mudar a partir do momento que eu mudasse as minhas atitudes, sabe? E que ali eram só palavras, né? E eu lembro que daquele momento em diante ali, até os 12 anos dele assim, depois também a criança, aí já tá na adolescência, já entra na adolescência, ele já acha que ele é dono do mundo, aí já não tem muito contato com os pais, não. Mas eu lembro que assim, foi muito legal a nossa relação, sabe? Volta e meia ele lembra assim de algumas coisas que a gente fazia, eu nem lembrava mais, e pra ele foi tão importante, né? Tipo, ir no Cris jogar bola, sabe? Umas coisas bobas assim. E essa chave também disso virou depois desse momento? Foi, com certeza. Eu falei, não, tem que me aproximar dele, eu não quero... Você começou a ter tempo, tipo, momentos de pai e filho. Na verdade, deixar de fazer coisas sem conteúdo nenhum, sem valor nenhum pra mim, pra viver com ele, né, de fato. E foi muito legal, assim, não, ele lembra muito de muitas coisas. Esse lance no Cristo, ele tava falando com o primo dele outro dia. E fora outras tantas coisas, assim, né, as brincadeiras, né, ele não tinha essa liberdade. Tipo, teve um dia, um momento lá que eu tava deitado, ele pegou e pulou por cima de mim assim, e veio brincar comigo, não sei o quê. Até então não tinha isso, sabe?
E eu ainda falei com a Flávia, falei, olha só pra você ver, não tinha isso, não tinha nada disso. Ele tinha medo de mim, né? E a minha infância era muito assim, minha relação com meu pai, sabe? Mas assim, não querendo julgar meu pai, jamais, porque hoje eu entendo que meu pai me deu o que ele recebeu e ainda assim foi muito melhor do que a mãe dele foi pra ele. Mas não tinha isso, sabe? E aí veio aquele lance de quebrar o ciclo. Eu falei, não, eu quero ser um pai diferente. Eu quero que meu filho lá na frente, ele lembre de mim presente em todos os momentos da vida dele ali. E aí o Francisco já pegou a fase boa, né? E aí a gente fala, né? Até a gente conversa volta e meia sobre isso. Eu falo que eu sou muito privilegiado, né? Pela minha profissão. Eu tô muito presente, então eu faço almoço pro Francisco quase todos os dias. Ele vai pra escola, eu tô em casa, ele chega da escola, eu tô em casa, ele vai dormir, eu tô em casa, e volta e meia a gente tá saindo, e tem dia assim, tipo uma segunda-feira, 9 horas da manhã, a gente tá na quadra jogando bola, sabe? São pouquíssimos os pais que têm esse privilégio, Total, né? Então assim, isso pra mim não tem preço, sabe? E aí o Francisco colhe os frutos, né? A gente ferrou e foi plantando lá atrás, e o Francisco... E aí, que bom, né, Gilberto? O Lucas fala muito isso. O Lucas fala assim, se fosse na minha época, eu falei, adiantou alguma coisa? Mas é bom também a gente lembrar que, tipo assim, eles estão aprendendo, mas a gente também tá aprendendo. A gente Total. Não era mãe. Quando eu lembro disso, tipo assim, eu sou uma mãe de 3 anos e meio. Sabe? Eu sou um bebê mãe também. Tipo assim, tá tudo bem eu errar. E vou errar mesmo. Que eu tenho que agora eu já perdi um pouco disso. Eu tentava muito ser perfeito. Eu achava que tinha como ser perfeito. Agora eu já entendi que não tem como. Não, eu também já... Mas eu achava que eu ia conseguir, sabe? Eu achava mesmo que eu ia conseguir. Como se existisse. E eu cobrava do Lucas como se ele fosse um adulto, cara. Exato. A Flávia falava muito isso. O Lucas, coitado, até uns 3, 4 anos dele, ele sofreu muito. Mas sabe uma coisa que pega muito pra mim? Tipo assim, você é um amigo nosso, tal, não sei o quê. Você chega aqui na minha casa, se você derrubar essa água, eu vou gritar com você? Não vai. Nossa, aí eu vou te falar que você tem que pagar e não sei o quê? Né, gente? Isso, toda vez que eu ouço alguma coisa relacionada a isso, eu falo, gente, tipo assim, por que a gente trata pior as pessoas que a gente mais ama? Né? Isso é absurdo. É absurdo. Por que eu te ofereço o melhor copo e tomo no pior copo? A gente mudou isso muito lá em casa, essa mentalidade. Então, tipo assim, tá muito errado isso. Então, ontem o Wayne derrubou o suco de uva em mim. Eu confesso que, tipo assim, na prática, né, gente, acontece algumas situações que é difícil, às vezes, a gente controlar. Às vezes, no momento, ali no calor do momento, a gente... É impulsivo e é bom a gente ter a consciência de que a gente tem que pedir perdão, se desculpar ali quando a gente percebe que a gente passou do limite também e tal. Mas é difícil agir, às vezes, da mesma forma que a gente agiria com a outra pessoa, porque eu acho... Eu não sei nem qual seria a palavra, mas, tipo assim, uma questão social mesmo, de que eu meio que não posso falar o que eu quiser com você. Eu não posso. Eu posso nunca mais convidar pra vir na minha casa. Se você quebrar um copo que eu gostava muito, tal, não sei o que, eu achar que isso é um problema tão grande. Mas ali, naquele momento, eu vou, né? Enfim. Ele sentou na cadeira pra beber o suco e não terminou de beber. Eu acho que eu estava postando um vídeo. Esse é um momento que parece que pra eles, quando a gente tá ali com o celular, que eles ficam muito assim, tipo assim, querendo uma atenção. E aí, ele tava sentado na cadeira do meu lado. Ele veio sentar no meu colo, só que eu tava com a perna cruzada, e do jeito que ele subiu, ele pegou o copo. Mas era cheio de suco de uva. E derrubou tudo. Nossa. Caiu em mim, caiu no chão. Aí na hora Aí ele já me olhou assim, aí eu respirei, mas eu não conseguia também, tipo assim, falar, tá tudo bem, vamos só limpar, sabe? Eu tive que respirar bem, porque, tipo, foi muito suco, aquilo me pegou bem, tipo assim, uma coisa que me irrita, assim, quando eu, sabe? Mas, tipo assim, não agi da melhor forma que eu gostaria, que seria, se fosse uma outra pessoa, não, tá tudo bem, né, vamos limpar e tal. Mas também não bati, não gritei, não, sabe? Não entendi. Mas eu respirei, ele percebeu ali que, tipo assim, aquilo me pegou, sabe? Aí o Felipe viu de longe, ele falou... Tô indo aí, de ajudar a limpar. Que eu me molhou toda também. E é legal ter alguém com essa percepção de fora, né? Igual ele teve. Muito, muito. A Flávia faz muito isso lá em casa. Às vezes não adianta nada. Mas porque a Flávia, você falou que ela já mas você falou que a Flávia já é mais paciente, né? Eu e o Felipe, não. Nenhum de nós dois somos... Eu sou mais, assim, eu acho. Mas nenhum de nós dois é extremamente paciente. Mas é um equilíbrio tão legal, quem tá de fora, casal. não tá sentindo aquilo que você tá sentindo. Exatamente. Entendeu? O Henry mordeu meu dedo. Um dia eu tive uma reação, dei um tapa nele. E eu não gosto disso. Mas foi tão forte e, tipo, foi reativo mesmo, que o Felipe olhou de fora e falou assim, quer ajuda? Quer que eu saia com ele pra você respirar? Aí ele falou, Bruno, eu assustei. Tipo, você reagiu, sabe? Como se...
Aí eu falei, mas doeu, foi realmente sem querer. Depois eu pedi desculpa, falei, filho, desculpa e tal. Mas aí eu perguntei, por que você me mordeu? Ele falou, porque você tava conversando com meu pai, demorou me dar a comida, eu tava dando um negócio. Aí eu falei, mas era só ter me pedido. Só ter me pedido. Mas enfim, tipo assim, então... É legal que a gente tá tentando ser a nossa melhor versão o tempo todo, mas a gente vai continuar errando, com né? certeza. E tipo assim, em alguns momentos a gente vai ser reativo, em alguns momentos a gente vai explodir, vai agir da maneira que não era aquela que a gente desejava. Correto. Mas pelo menos quando a gente tem essa consciência... Não, eu falo muito isso, só de ter consciência já tá assim, já tá à frente de... Nossa, mano, porque assim, é muito doido isso, esse lance de criar consciência transforma o ambiente, sabe? Teve um lance que, fugindo um pouco desse contexto, mas um lance que eu falei, assim, que eu lembrei do criar consciência. Teve uma vez que o Lucas Francisco, né, eu tava pequenininho, aí o Francisco, ele sugava muita energia da Flávia, somente à noite, sabe? O tempo todo querendo mamar, enfim, tava naquela fase de larga, não larga, sabe? No peito. E aí, ele, às vezes... A Flávia levantava tipo umas 7 vezes, 8 vezes, sabe? Pra pegar ele e levar pra cama, aí voltava a mamar. Pegava, levava pra cama, voltava a mamar. Ou então, ali mesmo, às vezes já cansava, já deixava ele ali na cama mesmo. E ele ali na cama mesmo ficava aquela coisa desgastante e ela não dormia. E aí, teve um dia assim que ela pegou e estressou comigo lá, não lembro por causa de quê. E aí, cara, eu parei assim, eu pensei, falei, não... Ela não dormiu nada. Isso era tipo umas 5 horas da tarde. E ela exausta. Você olhava pra cara dela assim, ela morta de cansaço. E aí eu parei e falei, eu vou bater boca, eu vou bater de frente, cara. E aí foi onde eu me coloquei no lugar dela e tive essa consciência. Falei, não. Aí peguei o Francisco e aí nós saímos. Tem uma pista de caminhada lá perto de casa. E aí nós fomos pra aquela pista e ficamos umas 3 horas. E aí eu falei com ela, vou sair com ele. Aí você toma o seu banho, ela falou que ia lavar o cabelo e tal. Aí lavou o cabelo, ficou sozinha em casa, tranquila. Dormiu ali umas 2h30. E quando eu cheguei com o Francisco, ele já tava morto de cansaço. Eu dei o banho nele, coloquei ele pra dormir. Olha, uma simples atitude, né? Aquilo poderia ter virado um conflito, ia ficar aquele clima péssimo dentro de casa. E eu tive essa consciência assim, de levar a coisa para outro rumo e foi muito bom, assim, sabe? E eu sei que às vezes falta muito isso, mas sempre que a gente consegue, sabe? Se colocar no lugar do outro, assim, pro relacionamento, isso é foda, cara, isso é muito bom, isso é transformador, né? E agora que você tocou, assim, no casal, te perguntar uma coisa, assim, eu acho, assim, que os filhos impactam qualquer casamento, filho impacta qualquer casamento, tanto positiva quanto negativamente. Porque na prática, às vezes ali do dia a dia, afeta a relação sexual do casal, afeta o afeto mesmo, assim, o estresse, o cansaço, às vezes faz a gente ficar mais reativo um com o outro, enfim, N coisas, né, que acontecem. E eu vejo que, assim, no dia a dia, às vezes eu falo assim, gente, tá ruim, o Felipe tá agindo assim, que bosta, não sei o quê, eu tô assim, tananã, sabe, fico vendo no dia às vezes muita coisa ruim. Sim. E aí quando eu paro pra refletir, parece que tudo aquilo que eu via como ruim é bom. Não tem coisa ruim, mas eu vejo tipo assim, nossa, mas tipo assim, ele agiu assim por isso, mas olha o que ele fez, tananã. Olha esse momento que ele pensou em mim, agiu assim, esse momento que ele me ajudou, esse momento que ele tananã, esse momento, até essa questão do privilégio tá muito presente, sabe? Isso é muito bom, é muito, nossa, é maravilhoso e tal. E aí, eu tenho essa sensação de que, tipo assim, no dia a dia, às vezes eu falo assim, nossa, tá muito maçante, tá cansativo, o que a gente tem que fazer e tal, pra mudar, porque não tá legal desse jeito. E na hora que eu reflito, eu falo, não, tá muito bom. A gente é pai incrível e tal. E as crianças estão muito pequenas, a gente, né? Cada vez mais a gente vai conseguindo melhorar certos aspectos. Igual foi a primeira vez que a gente foi em um casamento, em alguma coisa assim. Mas era o casamento de uma amiga minha. E a gente foi... Eu decidi não levar as crianças, eu sou essa que não tem coragem de deixar eles pra nada, né? Mas eu pensei, refleti e tal, era no Garden, tem aquela água lá, a Isis é muito
serelepe e tal. Eu falei, gente, vai me deixar louca, porque o Felipe ia também filmar, eu com vestido longo, tomara que quede, salto alto, com 2 meninos, um querendo fazer uma coisa, outro outra, aquelas águas lá, vai acabar me deixando irritada. Sim. Aí eu falei, quer saber? Não vou levar. Vou ver com a minha mãe, de ficar com eles e tal, e ver se ela consegue fazer eles dormir, se ela conseguir, porque até então eu não deixo a eles, eu faço dormir sempre. Se ela conseguir, ótimo, senão eu volto, faço ela dormir dependendo e vou de novo, enfim, eu tento. Minha mãe já fez ela dormir umas 2, 3 vezes, poucas vezes. Mas foi tão, tipo assim, revigorante pra gente com o casal. O Felipe bebeu, ele nunca bebe. Ele falou, eu vou beber então um pouco, tipo assim, tô aqui, né, sem filho, então vamos aproveitar e tal. Aí, só que a gente é tão velho, gente, a gente chega assim, e aí a gente sentou e falou, vamos lá sentar um pouco? Aí a gente foi sentar. Aí passou um pouquinho, eu falei, mas a gente não vai ficar sentada aqui não. Porque se for pra sentar, eu vou pra casa, deitar e dormir, descansar, né? Não vou ficar sentada aqui não. A gente voltou pra pista de dança. De vez em quando ele encostava lá no palco. E a gente ficou ali na pista de dança até falar, agora a gente vai pra casa. Então, assim, eu bebi só água, porque eu amamento também não gosto muito de beber, mas assim, a gente aproveitou aquele dia, tipo assim, tá tudo bem aproveitar, isso é bom pro casal também, né? Sim, falta isso. Eu me encontrei com um casal, deixa eu lembrar quem, cara, mas enfim, não vou lembrar, mas eu lembro que eu brinquei assim, esqueci, eu lembro que eu brinquei, eles têm um filho recém-nascido, e aí eu brinquei, nossa, pais tóxicos, deixando o filho em casa, mas foi zoeira. Depois eu falei, cara, tem que fazer isso mesmo, porque tinha muito, às vezes assim, principalmente na primeira gestação, no primeiro filho, né, quando tem o primeiro filho, tem muito essa ideia de ficar se culpando, né, porque deixou com alguém pra fazer tal coisa, cara, isso tudo fortalece também a criança, né? Você mostra pra criança que ela não é 100% dependente da gente, né? Ela pode ter uma vida ali com os avós, né? Com os tios, os primos. E eu já percebi isso na prática, quando você tem esse momento do casal e deixa a criança com uma outra pessoa de sua confiança ali, parece que quando se reencontra é tudo muito mais leve, assim, né? Parece que a gente precisa desse momento, assim, tanto nós quanto os filhos. E acho que tem até de relembrar o que a gente gosta. Sabe, que a gente se perde mesmo. Tipo, as mulheres se perdem como mulher. Tipo assim, o homem, eu não sei assim dizer, mas eu sei que o Felipe teve muitos conflitos também, assim. Mas como casal a gente se perde. E a gente se perde, tipo assim, do que a gente gostava de fazer junto. Um dia desse também, foi até aqui em casa, a gente colocou as crianças pra dormir e tudo. Mas aí eles vieram 2 casais de amigas, a gente jogou aquele imagem-ação. Sim. E a gente riu tanto, porque vai fazendo aquelas mímicas e tal, não sei o quê. E depois eu tava conversando com o Felipe. Não, lembra quando a gente não tinha filho, como que a gente adorava brincar disso? Mas parece que a gente voltou, tipo assim, jovenzinha ali e tal, não sei o quê. Sim. E tá tudo bem se divertir, é uma coisa boba, mas, tipo assim, tão boba. A gente tava em casa, mas parecia que a gente não tava. Parecia que a gente tinha voltado no tempo, numa época que a gente se divertia ali sem toda aquela responsabilidade também, sabe? A gente entra num modo automático também, nem se dá conta que precisa disso. E de que umas bobeiras dessa fazem total diferença. Né? Ela tava me cobrando outro dia que a gente volta e meia deitava lá no sofá pra assistir uma série. Já tem anos que a gente não faz isso e tal. Aí a gente se pergunta por quê? Por que não faz? Né? O que nos impede de fazer isso? Aí entra nesse automático, né? Você chega em casa, aí você senta no sofá, você pega o celular, cara. O celular é assim... veneno, né? Nossa, cara, gente. O celular é assim... todos os sentidos, cara. É muito ruim. E às vezes quando o Felipe vai assistir um filme, uma série e tal, principalmente ele, eu mexo muito, mas ele mexe muito mais, né? Você já viu, né? Sim. Como que ele é. E aí eu falo assim com ele, sem o celular. Aí ele fica tipo, não, só tô vendo... sem o celular. Aí vai soltar o celular lá pra poder, tipo assim, terminar de ver aquele episódio. Eu sou esse chato lá em casa, nesse sentido. Por exemplo, o Lucas, ele senta lá pra gente assistir um jogo. Eu já falo, se você não conseguir ficar 45 minutos, que é o primeiro tempo de um jogo, sem pegar no celular, filho, você pode procurar um tratamento, entendeu? Eu sou esse chatão lá em casa. Mas é automático, né? Às vezes eu tô assistindo um filme assim, daí a pouco eu paro assim, tá mexendo no celular, eu vou lá e dou pause. Aí paro assim, falando pra cara dela, até ela se tocar. Aí vai lá com o celular. Falei, posso colocar o filme agora? Aí volta a assistir. E aí, assim, eu faço muito isso. Quando eu quero fazer uma coisa, aí
esquece o celular. Porque assim, aquele momento ali é pra nós, né? Eu chamei ela pra assistir um filme, eu expliquei, olha, o filme é assim, se assado, senta aqui pra assistir o filme. Daí a pouco, 10 minutos, ela tá mexendo no celular. Eu falei, não, me ajuda aí, ui. Aí vou lá e dou pause, aí ela para. Aí eu falo, pronto, agora vamos assistir o filme. Aí dali pra frente eu não pego o celular mais não, mas assim... Falta muito isso, a consciência, né, de ver o tanto que aquilo domina a gente, né? Total. E é péssimo. E você como homem, assim, sua visão, assim, do relacionamento, assim, como casal, nesse sentido, igual eu falei, que, tipo assim, no dia a dia parece toda hora que tá uma bosta, às vezes umas coisas e tal, não sei o quê, e depois vem essa consciência. Como que é, assim, ou você, no dia a dia, se é o contrário, como que é isso aí? Ah, não, total, isso aí faz parte, né? Nós somos seres humanos. Às vezes, minha vontade é pegar minha trouxinha de roupa e ir lá pra roça e ficar lá. Sumir, não quero saber de nada. Mas tem muito isso, você começa a enxergar, você fala, cara, olha tudo que... Principalmente isso, eu penso muito isso, olha tudo que a gente já passou, né? Pra chegar até aqui. Nós já temos 20 anos juntos. Não, e aí, muita assim, coisa. aí, nós teve uma fase bem pesada, assim, por imaturidade minha, sabe? Isso aí eu jogo totalmente na minha conta, ela é totalmente isenta disso. Foi muita imaturidade minha, sabe? E, inclusive, eu sempre falo isso. Cara, uns 85, 90% dos relacionamentos que vão mal é culpa do homem, sabe? Infelizmente. Eu vejo muito assim, porque a minha vida inteira eu tive contato com pessoas, trabalhei na barbearia desde muito novo, então sempre tive contato com homens, assim, trocando ideia e tal. E eu sempre vi isso, cara. Aí o cara, meu casamento tá uma bosta, que não sei o que, não sei o que. Mas aí o cara chega do serviço, muitas vezes, isso acontece, nossa, era a coisa mais comum que eu via nessas conversas, assim. O cara chegava do trabalho, nem em casa ele ia, já ia pra um boteco, tomar uma cerveja, aí não sei o quê, e aí chegava em casa já meio zoado, obviamente a mulher vai reclamar, né? Porque ela tá certa, o cara ao invés de ir pra casa tá em boteco, e aí o cara transforma aquilo como se a mulher fosse insuportável, que não sei o quê. Fora outras tantas atitudes, assim, que o homem, na sua grande maioria, ele tem, assim, essas atitudes e acha que aquilo é normal do homem. Uma coisa que eu tinha uma amizade há um tempo atrás, e ele falava muito isso, homem é assim, homem tem que, cara, nada a ver, sabe? Tanto é que depois que eu me afastei, meu relacionamento mudou, assim, nossa, meu casamento virou outro, cara. O poder da amizade, né? Olha que bizarro isso no relacionamento. É até legal falar sobre isso também. Quem a gente tá perto, tipo, impacta muito, cara, total, demais. Né? Nossa, o tanto que uma amizade interfere na sua vida. E esse caso aí foi um exemplo. Assim, o Lucas era criança na época, quando eu me afastei dessa amizade. O Lucas tinha o quê? Uns 9 anos, 8 anos, não sei. Não, um pouco mais, já tinha uns 10. E aí o Lucas foi o que falou, nossa, não aguentava mais isso. Tipo assim. E aí ele viu, né, o reflexo né, aquela mudança e tal. E é muito bizarro isso. E, né, aproveitando esse gancho assim, se atentar muito às amizades, cara. Amizade é algo assim, determinante ali, tá? O meio que você vive vai te definir. Não, e isso é tão, tipo assim, é legal, principalmente você como homem ter essa consciência, no sentido assim, a gente tá falando de família, tá, e tal. Se você conta pro Felipe, tipo, resolvi fazer, tipo, uma surpresa pra Flávia, vou agir assim e tal, não sei o quê, tem certeza que vai, tipo, inspirar ele a falar, tipo assim, nossa, me vou agir assim, cabrão. Se você é uma pessoa que ele gosta muito e tal, tá ali por perto, e você mostra coisas positivas em relação aos seus filhos, à sua esposa e tal, ele vai agir ali meio que no mesmo caminho. Hoje mesmo eu passei por isso. Passei por isso não. Encontrei com um amigo meu que eu tive uma conversa nesse sentido e foi transformador pra ele, sabe? Ele tinha casado há pouco tempo e aí, volta e meia, eu passava num boteco lá perto de casa e todo final de semana ele tava lá, sabe? E aí, num dia, conversando com ele, eu falei, cara, pode falar o que quiser. E isso, inclusive, eu sempre bato nessa tecla. Pode falar o que quiser, cara. Boteco não é lugar de homem casado, sabe? O pai de família, o cara consciente. Boteco só tem energia ruim, cara. É o cara que brigou com a esposa, é o cara que quer ir lá e encher a cara e sair bêbado. Qualquer coisinha mínima que seja, ele vai arrumar confusão com alguém, sabe? É um clima tão ruim, é tão pesado, assim. Eu nunca fui de frequentar boteco, mas as pouquíssimas vezes que eu fui, eu sempre senti esse clima, sabe? E eu sempre falei isso, que mulher que quer que o marido chegue em casa bêbado, enchendo o saco, sabe? A mulher tá em casa, cuidando da família,
cuidando da casa e o cara tá no boteco enchendo o rabo de cachaça. Então, assim, sempre falei, boteca não é lugar de homem casado, de cara sério que quer crescer na vida, prosperar ao lado de uma pessoa séria e tudo mais. Então, sempre falei isso. E aí, trocando ideia com ele, mostrando, assim, alguns pontos, né, do porquê e tal. E aí, hoje em dia, já tem anos já que eu passo nesse boteco e nunca mais vi ele lá, sabe? Ele nem me falou, não, mas eu percebi, assim, que por causa daquela conversa, ele refletiu, assim, e tal. E é legal, né, nesse sentido, você poder somar, assim. Muito, você trouxe, tipo, uma mudança positiva. É, isso que você falou, de inspirar, com certeza, né? impactar no casamento. Isso, e eu sei que tem a ver com como a gente tá em receber também. Porque se eu não tô aberta a receber, não adianta. Você me dá os melhores conselhos, ou mesmo mostrando a sua vida, se eu não estiver aberta, eu falo, tipo, eu que vou me afastar de você. Mas quando a gente tá aberto, eu falo sempre, eu e o Felipe, a gente conversa até demais. Tem hora que a gente fala tanto que fala, chega, né? A gente já conversou disso. É um podcast o dia inteiro. Mas, de que quando a gente tem, assim, o coração aberto mesmo pra aprender e tal, a gente vê uma pessoa, eu tô com uma amizade, uma pessoa, eu falo assim, nossa, me inspira tanto, eu vejo assim, quando ela é uma boa mãe, uma boa esposa, e às vezes ela conta uma coisa, e eu não sinto, tipo, inveja dela, tipo, eu sinto assim, não, eu também quero melhorar nisso. Que não, bom que legal tem que dá pra fazer isso. Nossa, cara, isso é muito legal. Tipo assim, essas amizades, assim, que você tem essa consciência. Exatamente, que faz a gente ser uma pessoa melhor, sabe? E homem conversa menos ou de forma diferente. De vez em quando eu pergunto pro Felipe, mas tem coisa que eu acho que ele me fala, mas assim, a gente conversa, mulher conversa mais sobre relacionamento, sobre essas questões. Então, a gente percebe quem tá ali ao nosso redor e com o intuito de trazer coisas boas. Mas muitas vezes nessas conversas eu consigo ver que, tipo assim, coisas que eu posso melhorar. Sabe? Nossa, ela age assim com o marido dela, junto com o filho. Eles passeiam mais, eles fazem isso. Legal, vou tentar também e tal. Pra tá cuidando, né? Do nosso lar, da nossa relação. Mas eu acho que assim, esse lance que o homem conversa menos. Eu tinha essa percepção até aprender a filtrar as amizades, sabe? Então, assim, eu tenho os meus poucos amigos que, né, isso é fato. Me diz que você vai envelhecendo, você vai filtrando mais. Mas os poucos amigos que eu tenho, a gente conversa muito sobre relacionamento, sabe? Outro dia eu tava conversando com um rapaz, não é amigo próximo assim, mas a gente tava trocando ideia. E aí entrou na questão, assim, sobre a questão sexual dentro do casal e tal. E aí, dá forma idiota de homem conversar sobre essas coisas, né? Aí ele falou assim, não, mas você faz tanto assim? Falei, cara, bastante, uma frequência boa. Aí eu falei, mesmo, né? Nossa, cara, meu casamento é uma bosta, que não sei o que. Eu pensei, cara, olha, aí a gente pegou e fez uma reflexão sobre o estilo de vida dele. E aí o cara trabalha numa empresa. E aí ele sai de casa, a esposa e os filhos estão dormindo. E aí chega em casa já 7 horas da noite. E aí, às vezes, tem 2 vezes na semana lá que os filhos têm alguma coisa depois da escola, então não tem muita convivência nem nada. Aí final de semana é aquele lance de ir pro boteco, tomar uma cerveja, não sei o quê. E falta muito isso, assim, por parte do homem, de incentivar a esposa, sabe? Por exemplo, o lance que mais a Flávia faz hoje, ir na academia. A gente vai junto fazer musculação. E é um incentivo, sabe? Você mostra pra ela que você se preocupa, que você quer ver ela bem, quer ver ela se cuidando e tal. E o cara, tipo assim, ele quer que a mulher seja a mulher perfeita, sendo que ele não faz nenhum esforço, sabe? Pra incentivar, se mostrar presente, dedicar tempo ali ao casamento. Falei, cara, você passa muito mais tempo com seus amigos, colegas de trabalho do que com a sua própria esposa, entendeu? Então falta muito isso, essa consciência. Por isso que eu falo, criar consciência em todos os sentidos. Criar consciência é transformador, né? Que bom, né, Gilberto, que o tempo trouxe tanta assim, maturidade como pai, como marido. Vamos evoluindo. Tipo assim... Eu fico muito feliz que meu marido tem um amigo que também é um bom exemplo. Porque a gente preza por isso, gente. Porque tem pessoas que caminham o mesmo caminho que a gente quer seguir, né? Que são o mesmo exemplo. Junto, né, assim, dava pra gente falar muito ainda. Nossa, fica aqui até amanhã. Eu tinha que ter colocado cronômetro. Nem precisa, fiquei com medo.
Mas é muito assunto, mas eu fiquei muito feliz com a sua participação. Eu que agradeço, foi um prazer. Deu pra aprender muito aqui com você. Tenho certeza que outros pais. Eu também manda pros aprendi pais, muito. gente, porque pai também tem que assistir, pai também tem que aprender. Homens, evoluam. Isso aí, evoluam, cuide dos seus filhos, das suas esposas, né? E aí, 20 anos, tendo um relacionamento cada vez melhor, uma família cada vez mais feliz. Rumo aos 50 e 70 anos. Eu quero fazer bodas de ouro e bodas de diamante. Isso aí. Show. Aqui, muito obrigada, de verdade. Fiquei muito feliz. Foi um prazer. Foi muito bom conversar com você. Bom demais. Espero que outros pais aprendam de verdade. Me chame mais vezes. Tem que ter parte 2, porque dá pra falar muito ainda. Obrigada, viu, Gilberto? Valeu. Gente, espero que vocês gostem. Tenho certeza que vocês vão gostar. Tchau. Se você gostou desse episódio, aproveita, já deixa aqui o seu like, comenta o que você achou e compartilha também esse vídeo com outras pessoas. Siga a gente aqui no canal e também no Instagram, que é @mater.podcast.